Bom, queria que você refletisse comigo sobre a historicidade, a identidade histórica de Jesus. O que sabemos sobre Jesus vem dos 4 evangelhos, que além de documentos religiosos, são registros históricos comprovadamente verdadeiros. Às vezes fico impressionado como o homem moderno é capaz de invocar a ciência para defender ficções, fábulas, histórias com E e não com H. Mas nós podemos, com muita tranquilidade, como crentes em Cristo Jesus, como cristãos, dizer que nós temos uma Bíblia, uma palavra, um conjunto de livros que tem procedência histórica. Os evangelhos foram escritos por testemunhas oculares e neles temos 4 relatos diferenciados. Ao contrário daquilo que afirma, por exemplo, Dan Brown no seu Código da Vinci, os evangelhos não foram impostos pela igreja romana na época de Constantino. O Concílio de Nicéia não fez absolutamente nada para criar um documento ou uma série de documentos. Muito pelo contrário, àquela altura, já o Novo Testamento circulava desde a época dos apóstolos. Então nós temos aí quase que 250 anos de produção e circulação do Novo Testamento. Há listas e mais listas de livros do Novo Testamento mencionados como inspirados, canônicos, aceitos pela igreja. Ao contrário disso, os evangelhos chamados gnósticos, aqueles que foram encontrados no Egito, em Nag Hammadi, em 1945, são evangelhos que não têm nenhuma pretensão de serem evangelhos históricos. É tanto que não mencionam nenhum fato geográfico, nenhuma cidade, nenhuma data. Preste atenção num detalhe importante de Lucas, um dos escritores do Novo Testamento, que escreveu um dos evangelhos e o livro de Atos. O relato dos evangelhos concordam com tudo que sabemos sobre a tradição judaica e secular no período em questão. Preste atenção, Lucas, por exemplo, em seus escritos, citou 32 países. 32 países citados pelo evangelista Lucas, o médico. 54 cidades. 9 ilhas, vários governantes, e isto sem cometer um erro sequer. Qualquer pessoa que lê os evangelhos gnósticos, e eu já li algumas passagens e alguns livros inteiros dos chamados evangelhos gnósticos, estes sim, escritos bem mais tarde, talvez o mais próximo da época dos apóstolos é um dos evangelhos escritos em 150 depois de Cristo, e daí vem os demais 200, 300, 400 anos depois de Cristo. Uma literatura produzida por um grupo, uma seita gnóstica, nós vamos falar mais dela na próxima semana, mas cujo conteúdo era simplesmente contar histórias mirabolantes sobre a infância de Jesus, alguns dos seus milagres enquanto criança, pura conjectura sem fundamento histórico. E os livros, esses escritos, não têm registros que possam ser comprovados, do tipo data, local, a geografia, o governo, o império e assim por diante. Ao contrário de um exemplo só que nós utilizamos aqui, que foi Lucas, que cita 32 países, 54 cidades, 9 ilhas, vários governantes, isto sem cometer um erro sequer. Quais foram as circunstâncias do nascimento histórico de Jesus? Ele nasceu no ventre de uma judia,
em gestação normal. Veio um tempo, foi um tempo, a mesma época em que Isabel engravida. João Batista nasce pouco antes. A sua árvore genealógica declinada em 2 evangelhos, Mateus e Lucas, demonstrando de onde vem esse Jesus. Ele tem genealogia, ele tem ancestrais que são comprovados na história. Davi foi Davi, Boaz foi Boaz. Eles viveram em momentos, em reinos, sob locais, datas e eventos que são facilmente constatados pela história secular, normal. Ele nasceu na época de Herodes o Grande. Lucas capítulo 1, verso 5, a matança das crianças, dos pequeninos, deu-se exatamente na época de Herodes o Grande. Grande no sentido de que ele foi um grande construtor, um megalomaníaco em muitas instâncias, matou parte da sua família por loucura e por ciúmes. Não seria difícil para ele tentar matar as crianças, para tentar aniquilar essa possibilidade de ter um concorrente chamado Rei dos Judeus. O massacre das crianças foi então levado adiante por Herodes o Grande. Esse morreu logo depois do próprio nascimento do Senhor Jesus. O censo que faz com que a família saia de Nazaré e vá até a Judéia, em Belém, foi decretado por César Augusto. É um censo, e toda a descrição segue exatamente aquilo que hoje nós poderíamos dizer: é normal que o IBGE, de ano em ano, de tempo em tempo, faça um grande censo no país. Então são dados averiguáveis. A sua infância até os 12 anos, em Lucas capítulo 2, verso 42, ele apresenta-se aos doutores, cumprindo aquilo que é normal e natural na vida de qualquer menino judeu, o Bar Mitzvah. Ele aprende a Escritura e se apresenta diante dos doutores. Eu tive o privilégio de estar ali perto dos muros de Jerusalém e vi ali muitos meninos judeus sendo levados diante dos rabinos para ali declinar a lei. Eles memorizam a Escritura de uma forma fantástica e simplesmente recitam porções e mais porções das Escrituras. Jesus esteve lá entre os doutores, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. A sua juventude, o texto diz em Lucas 2 que ele, depois dos 12 anos, daquele episódio ali no templo, ele desce com seus pais para Nazaré e lhes é submisso. Jesus foi reconhecido mais tarde como simplesmente filho de José. Não é este o filho de José? Ou seja, as pessoas que estavam ao redor de Jesus, quando ele inicia o seu ministério público, reconhecem que ele sempre esteve na casa de seus pais. Ele é o filho de José. Era normal, era comum para qualquer judeu permanecer em casa até o seu casamento ou até a sua dedicação ao ministério, seja no sacerdócio, seja no rabinato. Uma demonstração de que a sua infância foi submissa e normal, como qualquer judeu. Aliás, o texto diz de Lucas que ele cresce em estatura, implica crescimento físico. A gente às vezes olha o filme, né? Parecia um Jesus aí, um aspecto físico bem privilegiado, né? Mas ele cresceu em estatura, diz o texto. A Bíblia diz em Lucas 2,52 que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em favor diante de Deus e diante dos homens. Como era isso? Essa ideia de crescimento em favor significa obediência aos seus pais, que fez com que ele encontrasse aceitação e graça, não só diante de Deus, mas diante da sociedade, por ser um menino submisso aos seus pais, boa índole, bom filho, submisso. O seu ministério público. Aliás, quando eu falo dessa fase da juventude de Jesus, cala-se aí, com certeza, as possíveis conjecturas
acerca de um Cristo, de Jesus que teria ido ao Tibete, que teria ido para algum mosteiro em algum lugar, que teria estado com os essênios. As pessoas confundem Jesus com João Batista. Esse sim veio do deserto, tinha costumes batismais que eram muito mais afeitos aos essênios, à comunidade de Qumran, do que propriamente os sacerdotes do templo, embora também no templo houvesse batismos. Mas Jesus jamais se ausentou daquela região, nem enquanto esteve no seu ministério público, nem enquanto criança, tampouco enquanto jovem. Não existe nenhuma prova em nenhum lugar, são só conjecturas daqueles que querem propagar o esoterismo e trazer o Senhor Jesus como sócio de um empreendimento qualquer, espiritual ou espiritualista. Não existem provas. O seu ministério público, então, Jesus tem um encontro com João Batista no Jordão. O rio Jordão nasce no Monte Hermon. É o derretimento das camadas de gelo do Monte Hermon, que se acumula durante o inverno, é que faz com que haja um nascedouro ali e um rio chamado Rio Jordão, que desemboca no mar da Galileia, um grande lago vivo, com vida, com peixes, de muita pesca, de onde vem João, Tiago, os pescadores. E depois o Rio Jordão desce, cortando a Palestina, e desemboca no chamado Mar Morto, e é chamado de morto pelo seu alto teor de salinidade, e quase não há possibilidade de vida ali. Então esse Rio Jordão um Rio Jordão, pode ser visto ainda hoje. Você pode visitar, pode entrar na internet, pode pegar o seu mapa digital e tentar através do satélite chegar até lá, e você vai ver Rio Jordão, Monte Hermon, Mar da Galileia, Rio Jordão e Mar Morto. Isso não é um personagem fictício, é Jesus na história. Ele também viveu na época de Herodes Antipas, aquele que pediu a cabeça, o que matou João Batista, decapitou João Batista, tetrarca da Galileia. Esse era um dos filhos de Herodes, o Grande. Ele deixa Nazaré e passa a morar em Cafarnaum. Aqui agora ele é um adulto, um rabino, aquele que vai em busca dos seguidores, que já tem os seus seguidores, se identificando com João Batista e a mensagem de arrependimento. Esse mesmo Jesus tem alguns encontros estratégicos com Nicodemos, sogra de Pedro, leproso, servo do centurião, cego de Jericó, Marta e Maria, Zaqueu, o Sinédrio, Judas, os soldados em Getsêmani, pessoas da guarda romana. Em cada descrição dos evangelhos há uma precisão impressionante, como se descrevêssemos aqui a diferença entre as forças armadas, ou cada força que compõe as forças armadas, a marinha, a aeronáutica, o exército. Então toda descrição bíblica tem uma referência histórica, geográfica, comprovada por quem estuda a história. Jesus vai ao Gólgota, um local que pode ainda ser visto, chamada Caveira. Quem já teve o privilégio de estar ali, pode chegar diante daquele lugar e ver, foi exatamente ali que aconteceu. A crucificação, a morte de cruz, tão normal no Império Romano. O túmulo, ainda pode ser visto o lugar, o tipo da pedra, o tamanho da pedra, o tipo de túmulo, a guarda romana e a sua aparição no caminho de Emaús é um caminho real, e para os mais de 500 irmãos, segundo testifica Paulo em 1 Coríntios 15, dos versos 4 a versos 6. Eu quero mencionar aqui, antes de terminar esse bloco do Jesus histórico, algumas evidências da pessoa de Jesus fora dos evangelhos. E eu quero mencionar alguns autores aqui. O autor chamado Talos e Flego atribui a um eclipse as trevas da crucificação. Isso foi impreciso, eles foram até criticados porque
sendo historiadores romanos, eles escreveram sobre um fenômeno que aconteceu exatamente na época da crucificação, e ele atribuiu isso a um eclipse. Próximo que nós temos aí, Flávio José, também um historiador romano, em suas antiguidades, cita João Batista e Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, a quem também chama de homem sábio. O próximo é Tácitos. Tácitos descreve em seus anais como Nero perseguiu os cristãos em Roma apenas 30 anos depois da morte de Jesus. E ele diz: estes morriam pela convicção de que o Jesus que eles adoravam viveu, morreu e ressuscitou por eles. Não há nenhuma declaração de fé por parte de Tácitos, mas simplesmente a declaração de que os cristãos naquela época morriam por esta verdade. Lucian de Samosata, satírico grego, fala de um legislador cristão que foi crucificado pelos ritos que introduziu. E finalmente Marabar Serpion, o filósofo estoico que viveu logo após 70 depois de Cristo. Ele escreveu da prisão para o seu filho, e ele diz assim: qual é a vantagem dos atenienses terem matado Sócrates? Qual a vantagem dos homens de Samos terem queimado Pitágoras? Qual a vantagem dos judeus terem executado o seu sábio rei? O sábio rei não morreu para sempre, ele foi perpetuado através do ensino que deixou. Esta foi a palavra de alguém que está longe de se declarar um cristão, mas demonstrou pela sua sabedoria e suas perguntas retóricas qual foi a vantagem. Então, nós temos na pessoa do Jesus histórico a evidência de que não se trata de um mito ou de alguém a quem podemos atribuir costumes estranhos à cultura judaica, como afirma Dan Brown no seu livro e nas suas defesas, de que um homem celibatário em Israel seria um absurdo, o que não é verdade, porque a literatura rabínica é cheia de recomendações a que rabinos que se dedicam ao reino dos céus poderiam ficar sem experimentar o casamento. Não que a Bíblia condene o casamento, mas a missão de Jesus não era deixar uma família, uma herança carnal única de privilegiados com sangue celestial. Ele veio para fazer de cada um de nós filhos adotivos na família de Deus, de toda tribo, língua, raça e nação, através dos seus ensinamentos. Eu quero deixar você com o destaque de um encontro especial de Jesus com uma mulher samaritana. Aliás, os samaritanos eram odiados pelos judeus, não podiam nem se aproximar dos samaritanos, quanto mais de uma mulher samaritana que provavelmente vivia com seus amantes à noite e ao meio-dia ia ao poço para beber água. Bom, nós falamos de Jesus como cumprimento da profecia, do ponto de vista profético, falamos de Jesus do ponto de vista histórico, e agora nós vamos falar um pouquinho do ponto de vista teológico. O cristianismo, mais do que uma religião, uma igreja, uma regra, uma lei, o cristianismo não pode ser definido como uma religião onde pessoas procuram um caminho até Deus por meio de cumprimento de rituais e obras. O cristianismo não pode ser definido como um conjunto de regras que, ao serem cumpridas, proporcionam bom bem-estar ao indivíduo. O cristianismo é, acima de tudo, um encontro. É o encontro com um ser pessoal, Criador, Deus. Aliás, Deus propõe a nós, seres humanos, um encontro homem-Deus, por intermédio do seu Filho, Jesus.
Josh McDowell define no seu livro Defesa Bíblica da Deidade de Cristo, dizendo o seguinte: outros líderes religiosos colocam seus ensinos em destaque, Jesus destaca a sua pessoa. Outros líderes religiosos perguntariam: como vocês estão respondendo aos meus ensinos? Jesus pergunta: como vocês se relacionam comigo? O cristianismo é pessoal. Quem é Deus? Pessoal ou impessoal? Simples força ou pessoa? Conceito ou realidade? Ninguém além do próprio Deus pode revelar a sua própria identidade. Vocês imaginam alguém nos nossos dias andando por aí dizendo: eu sou Deus, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, sou um com o Pai? Gente, se alguém aparecer dizendo coisas como essa por aí, nós temos duas opções: ou é loucura, ou é verdade. Mas é passível de averiguação. Nós temos que averiguar. Pelas suas declarações, Jesus foi mais do que um profeta, mais do que um bom exemplo, mais do que um simples mestre. Aliás, não pode haver nada de bom ou confiável em alguém que faz declarações absurdas, como Jesus fez, se elas não forem verdadeiras. Jesus, Deus que se fez gente como a gente, é um ensino em muitos aspectos incompreensível, mas por ser incompreensível, as nossas mentes limitadas, humanas, não deixam de ser verdade. Olha, muita coisa que eu e você não compreendemos, mas é verdade. A lei da gravidade, efeitos de ondas eletromagnéticas, quasares, o corpo humano, quase todo o universo foge ao nosso entendimento, mas não deixam de ser verdades. Nós estamos falando aqui do infinito sendo compreendido pelo finito, como nós, que não entendemos quase nada da nossa própria existência, vida, corpo. Deus, só Ele mesmo é capaz de traduzir a sua infinitude a criaturas finitas como nós. Tem um slide que fala aqui sobre uma indagação feita ao Senhor Jesus. Em João no capítulo 14, verso 8, alguém perguntou: mostra-nos o Pai. Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: mostra-nos o Pai. Olha o que Jesus respondeu: tenho estado há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem? O que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Percebe? Alguém que fala desse jeito, estranho, né? Paulo disse que Jesus é a imagem do Deus invisível. Se Jesus é o que Ele diz ser, temos o Criador se submetendo a viver como criatura, tendo a maior prova de amor na cruz e a maior de todas as promessas, vida eterna pela fé no Filho de Deus. Queridos, não tem alternativa. Sendo Jesus o que Ele diz ser, temos que adorá-lo, o que Ele nunca recusou, apesar da afirmação bíblica de que Deus não daria sua glória a outro. Isaías 48:11. Além de não haver outros deuses além do único e verdadeiro Deus, só Deus é digno de adoração.
Os homens que inventaram os semideuses, os intermediários, dizem que nós podemos venerar criaturas humanas falhas, como foi Pedro, Paulo, João. Mas Jesus não. Jesus foi digno de adoração. Interessante que os anjos e os homens na Bíblia recusaram a adoração. Cornélio quis adorar a Pedro em Atos 10, 25 e 26, mas Pedro disse: não, eu sou homem como você. Paulo e Barnabé, após a cura do paralítico, foram confundidos com deuses em forma de homens, e o sacerdote de Júpiter quis sacrificar a eles quando foram repreendidos sobre a alegação de que eles eram meros homens. Não faça isso. Atos 14, 15. O anjo que revelou a João as bodas do Cordeiro recusou a adoração e apontou para Deus como o único digno de ser adorado. Apocalipse 19, 10, 22, 8 e 9. Jesus jamais recusou adoração. O homem curado em João capítulo 9 adorou o Senhor, adorou Jesus de Nazaré. Os discípulos o adoraram quando o viram andando sobre as águas. Mateus 14, 23 ou 33. Depois da ressurreição, os discípulos o adoraram e os anjos o adoraram. O Cordeiro é adorado. Todos confessarão um dia o seu nome como Senhor e o adorarão. A Bíblia assume, queridos, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 1. A Trindade é uma revelação bíblica que mostra Deus sendo revelado em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, representando a essência de um único Deus. Incompreensível? Sim. Mas nem por isso deixa de ser verdade, porque há muita coisa que você e eu não compreendemos, e nem por isso deixa de ser verdade. Gosto de contar a história do meu pai, um sergipano analfabeto, que não acreditava que o homem teria ido à lua. Eu acho que se ele fosse vivo até hoje, ele ainda não acreditaria. Mas nem por isso deixa de ser verdade, porque ele não era capaz de compreender uma máquina, uma espaçonave deixando nosso planeta Terra em direção à lua. A Trindade é explicada nas Escrituras. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, como se fossem vértices de um só triângulo. A perfeita junção está expressada no texto de Mateus 28, 19, onde o Pai, o Filho e o Espírito representam um nome escrito em grego no tempo singular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus possui os títulos e os nomes exclusivos de Deus. O uso do nome de Deus provocou revolta nos judeus, que o ameaçaram de apedrejamento por blasfêmia, entendendo que ele se colocava no lugar de Deus, ou se dizia ser o próprio Deus. Percebe? Jesus incomodou os judeus da sua época, porque o que ele dizia era absurdo aos ouvidos do judeu, porque um ser humano estava dizendo ser o próprio Deus. Lá no Velho Testamento, Deus se revela a Moisés, quando Moisés pede o nome daquele que se revelara a Moisés para libertar o povo do Egito, e Deus se revela como sendo: eu sou o que sou, o grande eu sou. Essa frase originou o nome que está resumido no verso 15: Yahvé, o Senhor, o Adonai. O nome revelado por Deus está na Septuaginta como Ego Eimi, sendo o equivalente ao grego do eu sou.
usado como mera afirmação ou como título, a exemplo de João 8, 57 a 59. Olha o que Jesus disse. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, 2000 anos antes dele mesmo, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus quiseram matá-lo por entender as implicações de Levítico 24:16, onde a blasfêmia seria digna de apedrejamento. Jesus declarou ainda em João 8:24: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não credes, ou se não credes que eu sou. O que ele estava dizendo é: não há salvação, não há remissão de pecados, não há pagamento da sua dívida, se você não acredita que eu sou o que sou. É como um indivíduo endividado, é como alguém que tem uma pena de morte pela frente, e alguém se apresenta para dizer: eu vou assumir o seu lugar, eu vou pagar a sua dívida. O preço foi pago, eu tenho condições de resolver. E você diz: não, eu não acredito, não, você não tem condições, não, você não pode. E quando você nega a própria fonte de salvação, Jesus diz: vocês vão morrer nos seus próprios pecados, porque vocês não acreditam que eu sou. Os autores do Novo Testamento não hesitaram em relacionar Jesus às profecias do Velho Testamento que se referiam a Jeová. Cumprimento em João Batista: preparai o caminho de Jeová, Adonai, o Senhor. Foi o que João Batista fez. Paulo usou a referência a Jeová quando falando de Jesus em Romanos 10:13, quando ele diz lá em Joel 2:32: todo que invocar o nome de Jeová, o Senhor, Adonai, será salvo. Olha o testemunho do Novo Testamento, num contexto monoteísta, que dá a Jesus o nome de Deus, Theos. Hebreus 1:8, mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Isso está escrito na Bíblia, na sua Bíblia, protestante, católica, no Novo Testamento, livro de Hebreus, verso 1, capítulo 1, verso 8, mas acerca do Filho, diz o que? O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Segundo Pedro 1:1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha o que é que Pedro diz do Jesus de Nazaré. Tiago 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha o que disse Tomé, o incrédulo: se eu não vir os cravos, se eu não vir as marcas, não crerei. E no final, quando Jesus se apresenta a ele, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Apocalipse: na eternidade Deus está sentado no trono, mas o Cordeiro também está no meio do trono. Emanuel é o nome dele. Isaías 7,14 profetiza da virgem que conceberia este que seria chamado de Emanuel, Deus conosco. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus se fazendo gente como a gente. Isaías 9,6 diz que ele é Deus forte. João capítulo 1, versos 1 em diante diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14 diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A Bíblia das falsas testemunhas de Jeová descreve esse versículo dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, com D minúsculo.
querendo diminuir a pessoa de Jesus e acrescentando o artigo indefinido, onde não existe artigo indefinido em nenhum original grego. A tradução, o verbo era um Deus, trata-se de uma aberração intencional para negar a deidade de Cristo, além de ser uma má interpretação gramatical. Teólogos e mais teólogos estudiosos do grego, do hebraico, das escrituras sagradas, testificam que o texto de abertura do Evangelho de João contém uma das inúmeras passagens que sugere a tradição do predicado com um nome definido. A ausência do artigo antes de theos não faz o predicado indefinido ou qualitativo quando este precede o verbo. Só é indefinido nessa posição somente quando o contexto exige. Não é o caso do Evangelho de João. Não é um Deus, mas Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. F.F. Bruce afirma também que a omissão do artigo é comum no caso de nomes na função predicativa. Ele é criador do universo, nele estava a vida, ele é a luz do mundo, ele estava no mundo, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Ele leva nomes que só Deus poderia levar. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o último. Ele é Senhor, Adonai, Kurios, Senhor. Ele é dono, Senhor. Você sabia que os cristãos, os primeiros cristãos, logo depois de Jesus, aliás, 10 dos 12 apóstolos, foram martirizados por conta da sua fé? Como é que esses malucos lunáticos morreriam por uma mentira? Uma coisa que poderia ser negada na própria época de Jesus, era muito fácil. Nunca existiu, nunca foi crucificado, nunca ressurgiu, nenhum soldado romano esteve lá, nenhum judeu se insurgiu contra ele. Era fácil de se negar. Quando os apóstolos permaneceram exatamente na cidade onde Jesus foi crucificado, foram perseguidos exatamente ali, morreram por uma verdade. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Cristo está vivo. Cristo Jesus de Nazaré, Deus que se fez gente como a gente, digno de ser adorado, amado, obedecido. Senhor, ho kurios, era a palavra grega para Senhor. Naquela época os imperadores mandavam construir, esculpir estátuas enormes, e quando essas estátuas eram colocadas em praça pública, as pessoas eram levadas num determinado momento, numa determinada cerimônia, a se curvarem diante do imperador, ou diante da estátua do imperador, do representante do imperador, para declarar: César ho kurios, o Senhor, o Deus. Alguns imperadores vindicaram para si a divindade, o nome divino, pessoa divina. E os cristãos naquela época tinham uma escolha muito clara: ou negar que Jesus era Deus, o Cristo, o Senhor, e viver, ou afirmar e morrer. E a história do Coliseu Romano, das catacumbas de Roma, que ainda existem nos dias de hoje, você pode andar debaixo do chão, nas galerias, você pode andar quilômetros e quilômetros debaixo da terra, você pode descer andares e mais andares, e ver exatamente onde os cristãos enterravam seus mortos, fugiam da perseguição. Tudo isso porque se negavam a reconhecer o imperador como Senhor, mas declaravam Jesus como Senhor, Salvador, Deus vivo.
ressurreto para sempre. Queridos, há outros preciosos nomes de Jesus: Rei, Criador, Pastor, Doador da vida, Perdoador de pecados. Não é o pastor, não é o padre, não é o santo, não é a estátua, não é o rosário, não é a imagem, não são as boas obras, não são as penitências que podem aliviar, tirar a sua e a minha culpa diante de Deus. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Só Ele tem poder para perdoar pecados. Aliás, quando Jesus disse: vai, não peques mais, os teus pecados estão perdoados, os judeus se enfureciam, porque diziam: só Deus pode perdoar pecados. Quem é este? Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é porque Ele é um com o Pai. É porque Ele não é mais um caminho, Ele é o caminho. Ele não é mais uma verdade relativa, é a verdade. Ele não é mais um capaz de prolongar os seus dias de vida aqui na terra, Ele é a própria vida. Ele não é mais um que morreu e ficou por lá na tumba, como demonstra em toda a trama do Código da Vinci, Maria Madalena e seu túmulo. Jesus não permaneceu no túmulo, porque Ele está vivo, Ele venceu a morte, e nele há esperança. Amém? Aplauda ao Senhor, Ele é digno. Se eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus, é que a esperança para o ser humano em relação ao seu passado, presente e futuro está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que você vai fazer dele é que determina o que acontecerá na eternidade com a sua vida, com a sua alma. Aliás, determina muito do que você vai ser e fazer hoje. C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, fez a seguinte pergunta: o que fazer de Jesus Cristo? Ele escreveu: um simples homem que dissesse o que Jesus disse não seria um grande mestre da moralidade, ele seria um lunático, alguém completamente louco. E aí nós temos que fazer uma escolha: ou este homem era e é o Filho de Deus, ou um louco, ou coisa pior. Você pode rejeitá-lo como um tolo, cuspir nele e até matá-lo como um homem mau, ou você vai cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor meu e Deus meu. Mas não vamos cair nessa de considerar Jesus um grande mestre da moral. Preste atenção, igreja de Jesus, cristãos de verdade. Por muitos anos, a igreja romana e protestante tem escondido de nós, de vocês, as palavras desse livro. E somos uma nação dita cristã de verdade, mas que poucos sabem acerca das Escrituras. Nós conhecemos os ritos, as rezas, as supostas aparições. No meio evangélico nós conhecemos as revelações, as suposições de que Jesus teria dito, falado, feito, tocado, avisado, aparecido. E assim nós vivemos dessas ilusões, dessas projeções de um Jesus completamente desfigurado e diferente da Escritura.
E é por isso que os homens se levantam hoje para, não só através de um filme ou de um livro qualquer de ficção, mas através dos séculos, os homens têm tentado fazer isso: minar, diminuir, manchar a reputação do Jesus histórico. Eles sabem a priori que é impossível, porque tudo que dizem tem como base a ficção, não tem valor histórico. Dan Brown inventou uma história muito interessante como ficção, mas não tem sustentação. Mas o pior de tudo somos nós, crentes em Cristo Jesus, analfabetos sobre a verdade, sem condições de nem ao menos explicar às pessoas quem é o Jesus histórico, profético, o Jesus Deus que se fez gente como a gente, o Emmanuel. E é por isso que hoje à noite eu quero deixar um desafio para você. Um desafio para que você hoje à noite reconheça quem é Jesus. Você só tem duas alternativas, hein? Ou o que ele disse ser falso, ou é verdadeiro. Ou ainda ele não sabia que a sua declaração era falsa, foi sinceramente enganado e pode ser considerado um lunático. Mas, amados, se o que ele disse ser é verdade, Ele é Senhor, Emmanuel, Deus conosco, Salvador, e nós não temos esperança em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Sabe qual é a sua alternativa hoje à noite? Aceitar, servir, amar ou rejeitar. Porque você até pode considerar que tudo isso é verdade, mas você tem o direito de dizer: eu não quero essa proposta de amor, de vida, de ética, de paz para a minha vida. Eu até aceito que ele é um ser histórico, mas eu não quero. Mas você não pode continuar achando que Jesus foi simplesmente um bom mestre, um bom profeta, um bom judeu. Porque alguém bom não diria o que ele disse se não fosse verdade. Alguém bom não faria declarações tão absurdamente chocantes. Ele é mais do que um bom mestre. Ele é Deus que se fez gente como a gente, para morrer no nosso lugar e nos dar esperança de vida eterna, que não depende da igreja que você frequenta, nem do sacerdote, nem do padre, nem do pastor, que não depende das boas obras que você pratica, não depende das rezas que você faz, das profecias que você profere, não depende da sua piedade cristã. Depende de uma fé simples como aquela do ladrão na cruz, né? Ele não teve tempo de praticar boas obras, só teve tempo de, no seu coração, sendo crucificado também, arrepender-se e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Teu reino. E Jesus responde: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Só alguém com poder sobre a vida e sobre a morte, só Deus teria condições de dar essa palavra e oferecer algo a esse homem. Que Deus nos livre dessa religião que encobre a verdade do povo. Eu quero proclamar a Igreja Batista Central, ou conclamar a Igreja Batista Central de Fortaleza a ser mais ousada na declaração de quem é Jesus.
de amar mais ao Senhor Jesus, servi-lo, proclamá-lo aos quatro ventos, ter o amor que ele teve, como teve pela mulher samaritana, para ver o estado do ser humano, quando ele viu o meu estado, como eu estava quando jovem, e me resgatou, me limpou, me tirou da lama, me tirou da desgraça, para me dar graça, misericórdia e amor. Queridos, essa é a hora: rejeitá-lo ou adorá-lo.